Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto e começando com uma pergunta. O mundo está prestes a ver uma bolha imobiliária estourar? A pergunta que eu faço para vocês, eu gostaria do comentário de vocês, vocês têm percebido, aqueles que querem comprar uma residência, uma maior dificuldade de comprá-la porque os preços estão muito mais altos? E para você que já é proprietário e desejaria vender sua casa, apesar de o seu corretor dizer que sua casa está supervalorizada, né, que você conseguiria um valor extraordinário por ela, você está conseguindo realmente vender por esse valor ou o seu imóvel fica estagnado e não vende? Se as respostas para ambas as perguntas forem sim, é porque o Brasil muito possivelmente também está dentro desta bolha imobiliária. Eu, por observações minhas, por empirismo, eu ousaria dizer que sim. Nós vamos analisar aqui algumas matérias e aí vocês tirem suas próprias conclusões, mas eu gostaria do comentário de todos aqui no vídeo para que a gente pudesse formular melhor a nossa convicção. A revista de economia mais prestigiada do mundo coloca em sua capa, né, no Instagram, em uma thumb, uma história de horror, ou melhor, um show de horror do preço das casas. E isso está vinculado a esta matéria. Uma queda global no preço das casas está chegando, eles estão avisando. Eles colocam aqui uma imagem cuja a decifragem dela é muito simples, né? Os olhos aqui de uma abóbora, eles estão vinculando isso ao mês de outubro, de agora, né? Do Dia das Bruxas. Então, o que será que eles estão dizendo? É que essa queda do preço das casas global está iminente ou está para acontecer a partir de agora? Ou talvez no Halloween do ano que vem, outubro do ano que vem. Então, essa abóbora do Dia das Bruxas contém duas casas no lugar dos olhos e um gráfico mostrando a queda, né, da cotação do valor das casas aqui na boca da abóbora, né? Eles dizem o seguinte: isso não vai, essa palavra aqui é complicada, danificar o sistema financeiro, mas será assustador. Na última década, possuir uma casa significou dinheiro fácil. Os preços subiram de forma confiável por anos e depois ficaram bizarramente balísticos durante o flagelo. Quem é que não viu como o preço das residências subiu às estratosferas de repente nos últimos 2 anos e pouco, né? No entanto, hoje, se sua riqueza está amarrada a tijolos e argamassa, é hora de ficar nervoso. Os preços das casas estão caindo em 9 economias ricas. Eles começaram a cair. Eu acho que a designação simbólica dessa abóbora é isso. É o começo da queda agora em outubro. As quedas na América são pequenas até agora, mas nos mercados mais selvagens já são mais dramáticas. No Canadá, casas enlouquecidas por condomínios custam 9% a menos do que em fevereiro. Uma queda grande para algo que é um ativo real, palpável, né? À medida que a inflação e a recessão perseguem o mundo, é provável que haja uma correção cada vez mais profunda, até os agentes imobiliários estão sombrios. Embora isso não vá detonar os bancos globais, como em 2007 e 2009, vai intensificar a recessão, deixar uma corte de pessoas com finanças destruídas e iniciar uma tempestade política. O que eu vejo é o seguinte: durante o período do flagelo, houve muitas incertezas. Costuma-se dizer aí que as pessoas foram comprar casas maiores porque elas ficaram presas dentro de suas casas e perceberam então que as casas eram pequenas demais e esses argumentos todos, né? Eu acho até que isso fez parte da decisão de investimento em imóveis. Mas eu considero que o que causou a maior inflação imobiliária dos últimos 30, 40 anos não foi só isso, mas foi principalmente o fato de que as pessoas que tinham recursos em poupança ficaram com medo do que é que aconteceria com o seu dinheiro. Ora, como a maioria das pessoas não tem acesso a comprar ouro, por exemplo, metais, joias, diamantes, enfim, não tem outro tipo de ativo real disponível para compra com tanta facilidade, o que é que a classe média e muito
da classe alta faz com seu dinheiro? Imobiliza, porque é uma garantia real. O dinheiro pode variar para cima e para baixo, mas um tijolo sempre será um tijolo. Então, uma casa sempre será uma casa, dada a devida manutenção. Então, o que eu considero é que o dinheiro escoou grandemente para a compra de imóveis, inflacionando, porque houve uma procura muito grande, inclusive de sítios, né? Quem é que pode comentar aí que foi buscar um sítio e percebeu que ele tinha dobrado, às vezes mais do que dobrado de valor, às vezes triplicado naquele curto período aí de 2 anos. E agora é como aquele tsunami, como eu falei há 1 ano e pouco atrás, um tsunami de dinheiro que veio, né, trouxe uma grande quantidade de água, dinheiro para o mercado imobiliário e agora ele vai embora levando tudo e mais um pouco. Me parece que pode acontecer isso, com exceção, claro, daquilo que é a inflação. Então, a causa da crise, eles dizem, é o aumento da taxa de juros. Nos Estados Unidos, os compradores em potencial estão assistindo horrorizados quando a taxa de hipoteca de 30 anos atingiu 6,92%. Isso que eles não conhecem, a taxa Selic. Aqui no Brasil também, a taxa Selic subiu e subiu bastante. Estão dizendo que ela tende a cair, eu não acredito nisso, eu acredito que ela vai subir ainda mais, ou seja, os juros para você comprar uma casa ficarão ainda mais caros. Você vai lá no banco, o gerente diz, olha, o risco na economia agora é X, por conta da Selic estar mais alta, a Selic já precifica esse risco, né? E ela está assim para quê? Para enxugar também a inflação, para enxugar aquele dinheiro em excesso que foi parar no mercado. Então, é uma maneira de o governo retirar dinheiro do mercado, né, para tentar segurar a inflação. E isso significa segurar a inflação também das casas. Na minha opinião, as casas, além de serem barrados o crescimento, tendem a cair ou não serão vendidas, né? Aqueles que, por algum azar, precisarem vender daqui por diante, na minha opinião, começarão a enfrentar dificuldades. Não vão encontrar mais dinheiro como se encontrava há 1 ano ou 2 atrás. Pelo contrário, quem queria investir já investiu, e agora quem ainda quer investir está aguardando o estouro da bolha, né, para não comprar na alta. Veja só, os mercados imobiliários enfrentam um aperto brutal, e aí eles colocam aqui o desenho de casas à venda em valor reduzido, né? Então, por 2 anos, durante o flagelo, os vendedores de casa em Quakers Hill, um subúrbio no extremo oeste de Sydney, acumularam fortunas. Cerca de 60 ou 70 espectadores perambulavam por todas as casas à venda, lembra John Tesolin, corretor de imóveis. Os compradores se acotovelavam nos leilões, oferecendo lances bem acima das probabilidades. Pedíamos, digamos, $1 milhão e vendíamos a 1,4 milhões. Estava assim, as construtoras estavam muito felizes. Qualquer um que queria vender o imóvel vendia imediatamente e depois já se arrependia porque na semana seguinte, no mês seguinte, o vizinho vendia por um valor ainda maior, né? Isso acabou, o dinheiro cessou agora. Este ano, os preços nos bairros caíram 20%, ele estima. Os donos estão puxando suas casas porque não podem vendê-las por quanto querem. O mercado está engasgando. Então, aquele que comprou para especular, fazendo dívida, agora vai entrar naquele mesmo problema lá de 2008. Quem comprou para uso, tanto faz. Subindo ou descendo, vai continuar igual. Mas o preço, quando for vender, será menor. E quem utilizou o dinheiro, fugiu com o dinheiro para a segurança dos imóveis, agora tende a perder dinheiro, porque quando quiser tornar o investimento em liquidez, quer dizer, transformar em dinheiro de novo, não vai encontrar pessoas que estejam dispostas a pagar à vista ou pagar talvez nem mesmo o valor que pagou anteriormente. Nós vemos aqui a tendência em outros estudos mostrando a mesma coisa, todos recentes, tudo aqui de outubro de 2022. De acordo com o UBS Global Real Estate Bubble Index, Toronto e Frankfurt apresentam os níveis de risco mais elevados no mercado imobiliário. A gente está falando aqui de outros países, né, mas nós estamos falando de uma questão global. Aqui no Brasil foi uma loucura também. A gente que é aqui de Santa Catarina sabe as loucuras que foram os aumentos dos imóveis em Itapema,
em Balneário Camboriú, até mesmo em Florianópolis, principalmente no litoral, né? Porque a valorização do imóvel está muito atrelada à localização, né? E uma localização exclusiva, como por exemplo um frente-mar, é impossível de ser repetida. Não é possível ter duas frentes mar no mesmo local, entende? Então houve um aumento extraordinário. Se você pesquisar aí quais foram as cidades que mais houve valorização imobiliária no Brasil, você vai encontrar aí Balneário e Itapema, principalmente no bairro Meia Praia, né? Então eu vejo hoje, na minha visão de quem está de fora, os corretores aí da região que me digam, mas eu vejo uma estagnação do mercado de momento, né? E depois um recuo. Então aqui eles dizem, o UBS analisou os preços de imóveis residenciais em 25 grandes cidades do mundo, de meados de 2021 a meados de 2022. O crescimento nominal dos preços das casas nas cidades analisadas acelerou para 10% em média. Isso nominal, né? Mas esse boom imobiliário global está chegando ao fim. Por isso, penso eu que eles usaram a abóbora do mês de outubro, porque seria então o começo do fim desse ciclo, né? Que no começo ele começa lento, é como se fosse aquele brinquedo, meu Deus, me escapa o nome, que de repente você vai subindo e daqui a pouco você atinge o pico e então ele desce a toda velocidade. Parece que agora nós atingimos o pico e vamos ver então se esse caminho aí de atingir o máximo em 30 anos, tem lugares aí que é o preço máximo alcançado em 40 anos, no meio de um mundo em recessão. Isso é totalmente bizarro, vai contra toda a lógica, né? Então é óbvio que há uma hipervalorização dos preços, porque se as pessoas estão em crise, se elas estão com menos capacidade de comprar coisas, como é que o preço dos imóveis pode continuar subindo? Subiu porque aqueles que tinham dinheiro sobrando investiram lá. E agora, ao tentarem vender, não vão encontrar mais dinheiro porque o resto da sociedade está em dificuldades e aí eles vão ter de baixar ou não vendem. A acessibilidade das casas piora à medida que as taxas aumentam. E ainda vem isso, essa necessidade de baixar a inflação e eles aumentando as taxas de juros, e a taxa de juros está totalmente atrelada, assim como a localização, à possibilidade de compra. Então, são duas coisas que pesam na valorização do imóvel, né? Preços das casas em alta aumentam as preocupações com a inflação. Por isso, o governo está aumentando as taxas de juros para segurar a inflação, inclusive do imóvel. O aumento do mercado imobiliário faz parte de um boom de ativos mais amplo que abrange ações e commodities. Eu não sei se vocês lembram a capa dessa mesma revista de economia, quando ela mostrava ilustradamente Alice no País das Maravilhas, e aí eles mostravam lá bitcoins, e vários tipos de moedas caindo no buraco de Alice do País das Maravilhas, né? E logo em seguida o que aconteceu é uma grande queda no Bitcoin, no Ethereum e outras moedas, e as ações também começaram uma queda, principalmente nos Estados Unidos. Dizem que no Brasil ela está subprecificada. Eu não acredito. Eu acredito que quando cair nos Estados Unidos, cai aqui também. As ações dos Estados Unidos já pareciam supervalorizadas antes do flagelo, mas o atual aumento dos preços dos ativos é o maior em décadas e também sincronizado de forma incomum entre os ativos. Então é isso. Me parece que quando vier a queda, virá uma queda global. E aí haverá um grande empobrecimento global, porque a maioria das pessoas atrela, sim, a sua riqueza aos imóveis. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.